Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula, né? Nessa aula aqui eu quero falar com vocês a respeito do volume de sólidos utilizando integral e mais especificamente, né? Eu quero discutir o método das cascas cilíndricas, ou seja, é um método aqui específico que a gente tem para calcular o volume de alguns sólidos específicos, ok? A gente já viu na aula anterior, né? Se não assistiu a aula anterior, assiste a aula anterior. É um método que a gente calcula o volume utilizando cilindros, ok? Então, agora a gente vai ver que aquele método nem sempre ele é o mais conveniente ou mais adequado para a gente obter o volume de sólidos de rotação, obtidos por rotação. Então, antes de eu começar a falar de cascas cilíndricas, eu quero apresentar um exemplo que ilustra como que o método que a gente viu na aula anterior do cálculo de volume utilizando cilindros, ele pode apresentar algumas dificuldades em certos contextos, né? E aí depois eu vou ver como que o método, eu vou mostrar para vocês como o método das cascas cilíndricas permite obter de maneira mais simples o volume desse sólido, né? Então, ó, vamos considerar aqui esse seguinte exemplo aqui, né? Considera aqui a função f de x ou y de x como sendo 3x² menos x ao cubo, que é essa função aqui que está em azul, né? E eu quero obter o volume do sólido de rotação que você tem quando você vai rotacionar a região delimitada aqui pelo eixo x, né? Então a gente tem aqui o eixo x. Opa. A gente tem aqui então o eixo x, aqui o eixo y, né? Então eu quero rotacionar essa região que eu estou marcando aqui. Eu quero rotacionar ela em torno do eixo y. Então a gente vai rotacionar essa região aqui em torno do eixo y. Ao rotacionar essa região em torno do eixo y, você vai obter um sólido de revolução, ok? Como que a gente tentaria aqui calcular o volume desse sólido se a gente utilizar então o método do volume por cilindros que a gente viu na aula anterior? Bom, então como a gente está rotacionando aqui em torno do eixo y, os cilindros, né, que a gente consideraria seria em torno do eixo y também, ok? Então para isso o que a gente tem que fazer, né? Pelo método que a gente viu naquela aula lá, a gente vai ter que fixar aqui então um valor y, vai fixar um valor y, no caso aqui a gente fixaria um valor y, ok? E a gente teria que verificar então o que? Esse segmento aqui, e quando rotacionar esse segmento, a gente vai ter o que? A gente tem esse segmento aqui, né? Quando rotacionar, a gente vai ter essa arruela que está representada aqui em azul, nessa figura aqui do lado direito, ok? Então, você rotaciona, você tem essa região aí que está marcada aqui em azul, beleza? Então, qual que é a ideia lá do método de calcular volume por cilindros, né? Então, a ideia é que quando você obtiver essa arruela, você vai ter que integrar agora na variável y, e, de certa forma, para você obter todo o sólido, essa arruela ela tem que variar. Então, você vai partir aqui do zero até um ponto aqui, que a princípio eu não sei quem é, né? Eu vou ter que procurar ele, que é um y0, de tal forma que quando eu variar de baixo para cima esse segmento aqui, né? Quando eu variar de baixo para cima esse segmento, então esse segmento de reta aqui, ele vai subir e descer. Consequentemente, essa arruela que a gente tem aqui, ela vai, depois que você fizer a rotação, né? Essa arruela ela vai subir e descer também. E de tal forma, né, quando ela subir e descer todo do zero aqui até o y0, essa arruela ela vai percorrer todo o seu sólido, ok? Todo o seu sólido. Então, na verdade, né, só relembrando aqui também, essa arruela ela é obtida na situação limite, né, que você na verdade tem um cilindro, né, com altura muito pequena, né? Então, na verdade, aqui, né, quando a gente vê o método por cilindro, o que a gente tem na verdade aqui não é apenas a arruela, né,
cilindro. E essa altura aqui do cilindro é um delta xi. Se você pensa no volume desse sólido sendo aproximado lá pelos cilindros, ok? Pelos cilindros. E aí a altura aqui é exatamente delta xi. Então, na verdade, não é bem uma arruela que a gente tem. A gente tem a princípio a gente tem um cilindro com uma certa altura aqui. Aí depois que a gente rotaciona isso daqui, né? Então, esse cilindro, a gente vai ter então um cilindro de altura delta xi. Depois que eu rotaciono isso aqui, a gente tem um cilindro aí de altura delta xi. E são esses cilindros que vai aproximar, através da soma de Riemann, o volume desse sólido aí. Ok? Claro, né? Quando você calcula o limite da soma de Riemann, o que acontece? O delta xi ele vai para zero. Então você vai tendo aquela aproximação. E esse cilindro, né? Ele meio que degenera, a gente diz que degenera, né? Porque a altura dele vai para zero. Ele meio que degenera na arruela. Então, de certa forma, né? Então, quando você variar o y aqui, você vai estar variando esses cilindros aqui do lado direito, os cilindros que você obtém aqui do lado direito, e na situação limite, na verdade, o que você varia é o quê? É essa arruela. Então, essa arruela, ela parte do plano, que está ali embaixo, né? Que no caso aqui é o xz. Então, aqui a gente tem aqui o x, o y e aqui é o z. Então, ela parte do plano xz e vai subindo ali até a altura y0 aqui, né? Esse y0 ele também está presente aqui, né? Em um certo ponto aqui, você tem aqui o y0. Então é assim que você tem que fazer nesse método aqui, ok? Então essa é a ideia aqui. Você vai variar o y de 0 a y0 de maneira que essa arruela aqui ela percorra todo o seu sólido. Então você não poderia, por exemplo, pegar um y0 mais para baixo aqui, porque senão ia ficar um pedacinho ali que a arruela não ia atingir, ok? Então ela precisa atingir toda toda a região do nosso sólido, beleza? Bom, dito isso, qual é o passo então de cálculo que a gente tem que fazer agora? Bom, eu tenho que achar o quê? A gente sabe que por esse método então da, do volume por cilindro, em que você tem disco ou arruela, nesse caso aqui é uma arruela que a gente tem, a gente sabe o quê? Que o volume vai ser a integral de 0 até o y0, ou seja, onde você vai variar o y, do a de y dy, onde esse a de y é quem? É a área da arruela. É a área da arruela, ok? Bom, como que a gente calcula então a área da arruela? Para calcular a área da arruela, a gente tem que considerar aqui o quê? A gente tem que considerar aqui os dois raios que essa arruela tem, não é mesmo? Então, se a gente olhar aqui, você observa o seguinte: o primeiro raio que você tem é o raio de fora, que você sai aqui do zero e chega aqui até no x2. Então, você tem todo esse segmento aqui, vai ser quem? Vai ser o raio da circunferência maior aqui, ó, da minha arruela. Então, eu tenho esse raio aqui. Como que eu calculo a área da arruela? Eu calculo a área da arruela maior e subtraio a área da arruela menor, né? Então, isso daqui vai ser quem? Vai ser quem que é o raio da arruela maior. Opa, desculpa aqui, pessoal. Quem é a área da arruela maior? A área da arruela maior vai ser o raio, vai ser π vezes o raio ao quadrado, né? Então, o raio aqui é x2 da arruela maior. Então, é π vezes x2 ao quadrado. Menos quem? A área da arruela menor. A área da arruela menor, ele tem o raio até aqui, né? Ó. Então, você tem esse pedaço aqui, que é o raio da arruela menor. Então, você vem aqui do zero até o x1. Okay? Então, aqui você tem o x1, né? E aqui a gente tinha o x2. Então, é π, né? A área do círculo menor ali, né? Vai ser
π que multiplica x1 ao quadrado. Ok? Então, é isso daqui. Mas o que acontece aqui, gente? Quando você vai olhar a área dessa arruela, a gente viu que a gente tem que integrar aqui na variável y, não é mesmo? E o que acontece aqui? A minha área, que é em função de y, está aparecendo como função de x2 e x1. O que acontece, então? Você vai ter que vir aqui agora nessa função. Eu vou apagar aqui só para limpar aqui. Você vai ter que vir aqui agora nessa figura aqui. Você tem aqui o seu x1 e você tem aqui o seu x2, não é mesmo? Que definiu aqui o raio da arruela aqui desse lado. Que a gente tem aqui o x1 e o x2 desse lado aqui. Então, o que acontece? Como essa aqui é a expressão que você tem, né? Isso aqui é a expressão que você tem para essa curva, né? Para essa curva. Então, o que significa? Que o dado x1 e x2 aqui, esse y é quem? É a imagem dessa função dos pontos x1 e x2. Ok? Então, o que acontece? Se eu quero agora o x1 e o x2 como função de y, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essa equação aqui na variável y. Na variável y. Então, o que você vai fazer aqui? Você passa o y para a esquerda, né? Você teria alguma coisa mais ou menos assim, né? Você reescreveria isso aqui da seguinte forma. 3, você poderia reescrever assim, ó. Você pode passar o que está de x para o lado esquerdo, né? Então, seria aqui x ao cubo menos 3x² mais y igual a 0. Então, você vai ter que resolver essa equação cúbica na variável x. E como tem esse y aqui aparecendo aqui, o que acontece? Quando você resolver essa equação cúbica, o x vai depender de y. Então, você vai ter 3 raízes, que é a equação cúbica, né? 3 raízes, claro. No caso aqui, uma equação cúbica ela pode ter... ela sempre tem uma raiz real e pode ter mais duas raízes reais ou mais duas raízes complexas, né? Aqui, como eu sei que tem essa interseção aqui, então eu já sei que tem duas raízes reais. Na verdade, as 3 raízes aqui vão ser reais, né? Então, o que acontece? Eu tenho que achar essas 3 raízes reais e ver qual dessas raízes vai ser o x1 e o x2. Ok? Aí eu tenho que analisar a função aqui e ver quem é isso aí. Então, o que acontece? Isso aqui é o primeiro grande desafio de você resolver pelo método anterior dos discos e das arruelas aqui, pelo método do volume por cilindros. Ok? Então, esse é o primeiro grande desafio. Nesse caso, você tem que resolver uma equação cúbica. E resolver a equação cúbica não é uma tarefa simples. Você não tem uma fórmula que te dá a raiz direta. Você tem vários métodos que abordam a equação cúbica em várias frentes diferentes para obter as raízes. Ok? Então, isso aqui já é... Eu trouxe esse exemplo aqui, né? Meio que tentei aqui fazer pelo método da aula passada, do volume por cilindros, para vocês verem que pode ser difícil. Ou seja, não é o método mais adequado. E aqui a gente já vê o porquê, né? A gente tem que achar x1 e x2 como função de y. E para fazer isso, a gente tem que resolver essa equação cúbica, que não é uma coisa fácil. Claro, não apenas isso. Embora seja mais fácil de obter, você precisa achar também o quê? O extremo de integração y0, não é mesmo? Então, você tem que achar o ponto de máximo x0, o ponto de máximo x0, e o valor máximo, que é a função aplicada no ponto de máximo x0, que vai ser o y0. Feito isso, aí sim você vai colocar o y0 aqui no extremo de integração e vai poder calcular a integral. Então, veja que você tem que fazer muita coisa aqui, né? E pode ser que seja muito difícil você achar quem é o x1 e o x2. Dito isso, essa é a motivação, então, para a gente trazer o método das cascas cilíndricas. A gente vai ver que a gente não precisa fazer nada de achar x1, x2, para poder achar o volume desse sólido aqui. Beleza? Então, deixa eu avançar aqui. Tá, esse exemplo aqui é exatamente esse exemplo que eu estou apresentando para vocês, tá? É esse exemplo aqui. Coloquei a função ali, né? A reta y igual a 0, essa região que eu representei aí. Bom, então, eu estou falando de casca cilíndrica. A primeira coisa que a gente precisa é fazer o quê? Então, definir
o que é a casca cilíndrica, ok? Definir o que é uma casca cilíndrica. Bom, o que é uma casca cilíndrica, pessoal? A casca cilíndrica é a região que você obtém após subtrair de um cilindro outro cilindro de mesmo eixo, mesma altura e raio menor. Então veja aqui, ó, que eu quero enfatizar aqui que a gente tem dois cilindros aqui, ok? O primeiro cilindro é esse aqui, ó, é esse de fora aqui, que tem o raio x2, ok? Esse raio maior aqui. Então, esse é o nosso primeiro cilindro. Então, ele tem esse raio, ele tem aqui essa altura, então, ele tem esse raio, essa altura, beleza? Esse raio, essa altura. E você tem esse cilindro de fora, então, né? Que vai ser todo esse cilindro que está desenhado aqui. Então, esse é o cilindro de fora, beleza? Bom, você vai pegar esse cilindro e vai subtrair quem? Um cilindro menor. Você vai subtrair agora esse cilindro de dentro, que é o cilindro de raio x1. A altura é a mesma que você tinha antes. Ok? Então, eles estão posicionados no mesmo lugar. Então, ele tem a mesma altura. Ele tem o mesmo eixo. Quando eu falo o mesmo eixo, é que eu estou fixando, então, o eixo, esse eixo y aqui, né? Então, aqui você tem um x, aqui você tem um y, você tem o mesmo eixo que você do cilindro. Então, o eixo é o mesmo, a altura é a mesma. O que, que muda? O raio. O primeiro cilindro, então, aqui é o x1, e o segundo cilindro vem até aqui no valor x2. Beleza? Então... E aí, o que acontece? Então, quando você pega o maior, subtrai o menor, você fica com o sólido que a gente chama casca cilíndrica. Então, a casca cilíndrica nada mais é que esse sólido aqui que está representado aqui em azul para vocês, beleza? Então, esse é a casca cilíndrica. E a casca cilíndrica ela é definida, então, você precisa de um eixo, né? Que é o eixo central aqui. Você tem o raio menor. Opa. Você tem aqui o raio menor. Deixa eu só voltar lá. Você tem, então, aqui o raio menor. E você tem o raio maior, que é esse raio que vem do zero até o x2. Então, a casca cilíndrica é definida pelo raio menor e pelo raio maior. Beleza? Então, isso é a casca cilíndrica. Vamos ver o volume da casca cilíndrica? Como que a gente calcula o volume da casca cilíndrica, né? Para a gente obter o volume da casca cilíndrica, não é difícil. É só você obter o volume do cilindro maior e subtrair o volume do cilindro menor. Ok? Então, ó, quem que é o volume do cilindro maior, né? Então, o volume da casca cilíndrica vai ser quem, então, né? Então, deixa eu escrever aqui. O volume da casca cilíndrica vai ser o volume do cilindro maior. Quem é o volume do cilindro maior? O cilindro maior, ele tem raio raio x2, que é esse raio maior aqui, né? Então, ele tem o raio x2. Então, quem que é o volume do cilindro maior? É a área da base vezes a altura. A área da base é quem? É a área desse círculo aqui, ó, o círculo maior, que tem o raio x2. Então, quem que é a área da base ali? É π vezes o raio ao quadrado, não é? Então, é π, como o raio é x2, x2 ao quadrado. Então, essa é a área da base vezes... E o volume vai ser quem, então, do cilindro maior? Vezes a nossa altura. Então, é isso daqui. Π x2 ao quadrado vezes a altura. Então, isso aqui é o volume do cilindro maior. Agora, eu vou subtrair disso daqui quem? O volume do cilindro menor. Então, eu vou subtrair agora o volume desse cilindro menor aqui. Ok? Que o raio é x1. Então, o volume do cilindro maior é a mesma coisa. É a área da base vezes a altura. A altura é a mesma. A área da base é quem? Vai ser a área desse círculo aqui. A área desse círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, é π. Então, é a área da base, né, vezes a altura. A área da base é a área do círculo, que é π vezes o raio, que agora é x1 ao quadrado. Então, isso aqui é a área da base. Para você obter o volume do cilindro menor, você multiplica pela altura, que é h. Nossa, toda hora está voltando aqui.
E você multiplica agora pela altura, né? Que a altura é a mesma que a gente estava tendo anteriormente aqui, beleza? Então, vezes a altura aqui. Então, esse é o volume da casca cilíndrica, ok? Da casca cilíndrica. Claro, você pode simplificar isso aqui, né? Então, você pode... veja vocês aqui que dá para tirar o π e o h em evidência se você quiser, né? Então, fica π vezes a altura h, que multiplica x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o volume da casca cilíndrica em função do raio menor e do raio menor. Do raio maior, desculpa, e o raio menor. Então, em função dos dois raios, você tem o volume aí da casca cilíndrica. Agora, eu vou fazer uma maneira diferente aqui. Tem uma maneira diferente da gente enxergar esse volume aqui, ok? Que é o seguinte. Considere, né? Então, ó, considere aqui. Considere x o ponto médio. Considere x o ponto médio. Claro, aqui no eixo x, né? No eixo x. Então, considere x o ponto médio no eixo x de entre, né? Entre x1 e x2. Isto é, então, quem que vai ser o ponto médio? X é igual a x1 mais x2 dividido por 2. Ok? Então, ó, você vem aqui no eixo x. Então, aqui, esse aqui é o seu eixo x, beleza? Vem aqui no eixo x e pega o x aqui, ó, como sendo o ponto médio entre x1 e x2. Beleza? Então, pega aí esse ponto médio aí. Beleza? Esse ponto médio aí. X como sendo esse ponto médio. Agora, você vai chamar também a distância aqui de x1 até x2, eu vou chamar de ΔX, né? Então, considere x o ponto médio, ou seja, isso aqui. Então, considere x esse ponto médio. E ΔX a distância de x1 até x2. Ou seja, o meu ΔX, quem que é a distância de x1 até x2, né? Se a gente voltar aqui, você vê que a distância de x1 até x2 nada mais é que x2 menos x1, né? Então, é esse comprimento aqui, ó. Você pega o x2 que é maior, subtrai o x1, então sobra quem? Sobra esse comprimento aqui, beleza? Então, esse aí é a distância de x1 até x2 e eu estou chamando ela aqui de ΔX, né? Então, ΔX é x2 menos x1. Okay? Bom, aqui agora a gente tem duas equações, né? A gente tem essa daqui, que a gente obteve aqui pelo ponto médio, e a gente tem essa daqui, que a gente obteve aqui do ΔX. Beleza, gente? Então, o que acontece agora? Eu quero reescrever, usando o ponto médio. Então, x ele sempre é o ponto médio, tá, gente? X é sempre o ponto médio. E ΔX sempre é a diferença do... ΔX é a distância do x1 até x2. Então, isso aqui está fixado. Só estou dando valores, né? Pensa, ó, o x1 e o x2 é fixado. Então, uma vez que o x1 e o x2 está fixado, o x vai ficar fixado e o ΔX também vai ficar fixado. Então, nesse primeiro momento aqui, eu estou considerando todo mundo fixado. Bom, então, ó, o que, que acontece, né? Eu vou reescrever a fórmula do volume agora, em termos de x e ΔX. Ok? Então, logo, podemos
reescrever o volume da casca cilíndrica. Na seguinte forma, né? Como que eu posso reescrever então? Bom, só vou relembrar aqui, né? A gente viu então que o volume a princípio é quem? É π vezes a altura h que multiplica x² menos x1², né? Então, a gente sabe então que o volume é igual a π vezes h que multiplica o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Só que agora o que acontece, né? Eu posso usar produtos notáveis e abrir e reescrever esse x² menos x1². Que isso aqui é a mesma coisa de π vezes h, que multiplica x2 mais x1, que multiplica x2 menos x1, né? Então, tem aquela propriedade de produtos notáveis lá, né? Que o número mais um número mais o outro, que multiplica esse número menos o outro, é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Okay? Então, é o que a gente fez aqui. Agora, eu vou multiplicar e dividir essa equação aqui por 2. Né? Então, eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2, que eu também não altero o resultado. Né? Continua sendo a mesma coisa. Então, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual. Então, agora vai ficar aqui 2π vezes h, que multiplica quem? Então, vai ficar aqui o x2 mais x1 sobre 2, que multiplica quem? O x2 menos o nosso x1. Beleza? Com isso, o que a gente vai ter aqui, então? Veja que x2 mais x1 sobre 2, mais x1 sobre 2, é o ponto médio, que a gente chamou de x aqui, né? A gente chamou de x. E x2 menos x1 é o delta x. Então, a gente pode substituir esses valores aqui. E a gente vai ver que o volume, então, vai ser 2π vezes h, vezes o ponto médio, que é x, vezes o delta x. Né? Ou seja, a gente obteve, então, que o volume é igual a 2π vezes a altura, vezes... eu posso reescrever aqui para ficar mais fácil. Depois vocês vão entender lá na frente porque eu vou reescrever dessa forma aqui, né? Eu não sei porque está acontecendo isso aqui, pessoal. Opa, só um segundo que travou aqui. Opa, vamos lá. Era pra ele estar voltando sempre lá na... Quando eu dava a escapada aqui, era pra ele estar voltando sempre no lugar que a gente tinha parado lá. Mas por algum motivo não tá voltando. Tem que ver depois. Ele deve ter desconfigurado alguma coisa aqui. Na verdade, meu computador desconfigurou, pessoal. Ele fez uma atualização aqui. Eu tive que reinstalar um monte de coisa aqui. Instalar esse negócio que eu uso do aplicativo no tablet aqui também. E aí acho que é por isso que tá dando esse problema aqui. Depois eu vou ver certinho. Mas como eu estava dizendo, né, a gente tinha obtido então que o volume é 2πh vezes x vezes o delta x, não é mesmo? Então, isso aqui eu só vou reescrever, né, como sendo 2πx vezes a altura h vezes o delta x. Então, o delta x é o raio ali da casca cilíndrica, né? É o raio da casca cilíndrica. H é a altura e você tem aí esse 2πx aí, onde o x ali, ele é o ponto médio entre os dois pontos que definem ele é o ponto médio entre o raio menor e o raio menor. Ele é o ponto médio entre o raio maior e o raio menor, né? O x2 era o raio maior, o x1 é o raio menor. Então a gente costuma chamar também o x do raio médio. Então ele é meio que a média do comprimento dos dois raios. Então você pode chamar o x também de raio médio, ok? Então, né? O que a gente tem aqui é isso aqui, então. Né? Então, agora a gente obtém o volume da casca cilíndrica dessa maneira aqui, né?
Então, a gente tem uma nova fórmula, né? Só vou voltar aqui para vocês verem rapidamente, que essa fórmula é o que eu quero usar depois, né? Então, se a gente aplicar a fórmula aqui, como a gente obtém, então, o volume desse cilindro aqui, então, né? Então, você precisa do quê? Você precisa aqui, então, do raio. Então, você tem aqui, né? Aí, aqui você tem aqui o ponto, você precisa da altura, ok? E você precisa do ponto X, que é esse ponto aqui. Então, você tem o ponto X, que é o ponto médio entre x1 e x2. Você tem a altura, né? Então, na verdade, essa altura, ó, a gente pode enxergar ela aqui, né? Deixa eu só fazer para ficar mais destacado aqui. Então, você pode pensar na altura aqui. Então, o que você precisa para você ter o volume da casca cilíndrica, né? O volume, então. Você vai precisar do ponto X, que é o ponto médio aqui entre o raio maior e o raio menor. Ou, se você preferir, você precisa do raio médio, né? O raio médio. Então, você vai multiplicar, então, você vai achar esse X. Então, você vai ter aqui 2π, né? Você vai ter 2π x. Então, você pega o x, que é claro, pessoal, aqui essa fórmula é para quando você está sempre na origem aqui, né? E você tem aqui o eixo certinho, tá? Essa fórmula aqui é quando você está nesse caso aqui. Tá? Você tem que estar em torno do eixo certinho aqui. Esse aqui é o eixo Y aqui, né? E você tá esse ponto aqui é a origem do nosso sistema, que é o X, aqui você pode chamar de Z aqui. Beleza? Então, ó, você precisa o quê? Você acha o ponto médio aqui. Você acha o ponto médio aqui, o X. Você acha a altura do cilindro, ok? E multiplica. E você tem aqui o ΔX, né? Que é exatamente esse comprimento aqui. Esse aqui é o ΔX. Então, você precisa do X, do ponto médio, do ΔX, que é essa largura aqui, e a altura. E você obtém, então, o volume dessa casca cilíndrica. Ok? Dessa casca cilíndrica. Por que, então, que eu estou querendo trabalhar, então, o volume da casca cilíndrica? Porque eu vou fazer agora, eu vou pegar um sólido e vou aproximar ele por cascas cilíndricas. Então, vou aproximar o volume de um sólido por cascas cilíndricas. E eu vou calcular o volume desse sólido. E para eu calcular o volume, eu vou utilizar, vai ser mais conveniente no meu contexto aqui, utilizar essa fórmula do volume aqui. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro para vocês isso aqui. Muito bem. Então, vamos pegar aqui o sólido, né? Aqui. Então, ó, eu vou pegar a princípio uma coisa mais geral. Eu não vou pegar um sólido específico, né? Eu vou pegar uma coisa mais geral. Então, ó, eu vou pegar aqui uma função y igual a f de x. Então, estou pegando uma função y f de x qualquer aqui, beleza? Eu estou pegando ela definida aí no intervalo AB, a valores reais. Estou pegando uma função maior igual a zero, né? Para a gente fazer essa teoria aqui. Vou pegar maior igual a zero. E, então, eu vou considerar aqui a reta x igual a A, que eu vou ter essa reta aqui. A reta x igual a B. Considero aqui em cima o gráfico da minha função y, ok? O eixo x aqui e essa região aqui que eu marquei em azul, beleza? Então, considera essa região aí. E eu quero fazer o que agora? Eu quero estudar o volume do sólido obtido pela rotação disso daqui. Então, você vai pegar essa região em azul toda e vai rotacionar isso aqui em torno aqui do eixo y. Então, você vai rotacionar para cá isso daqui. Quando você fizer isso, você vai obter esse sólido aqui, tá, gente? Esse sólido aqui. Então, veja aqui, aquela região que eu marquei ali, ó, é exatamente essa região aqui. Okay? Então, aqui, ó, você, nesse pedaço aqui, você vai fazer igual a gente fez aquela hora lá. Você vai fixar um ponto X ali e pensar no ponto médio. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero que aqui no momento você só enxergue aqui nessa figura. É que eu fiz essa figura aqui para eu vou voltar e vou usar ela de novo depois, né? Mas eu quero que você enxergue aqui a princípio só o sólido, que foi eu pegar essa região aqui e rotacionar em torno do eixo y. Então eu obtive esse sólido aqui,
ok? Eu vou aproximar, então, o volume desse sólido agora por cascas cilíndricas. Então, eu vou construir cascas cilíndricas que vão aproximar. Para isso, eu vou considerar uma partição do intervalo AB. Então, eu vou pegar o intervalo AB, né? Eu vou até desenhar aquela figura aqui embaixo para ficar com mais espaço. Então, o que eu quero fazer aqui? Né? Suponha que você esteja aqui, aqui esteja o seu A, aqui esteja o seu B, e aqui você tem aquela função ali, beleza? Eu estou só desenhando aqui para ficar mais claro. Eu vou fazer agora, eu vou pegar uma partição desse intervalo aqui. Uma partição, ok? Eu vou pegar 3 só, igual fazendo um exemplo ali, né? Então, você pega uma partição aqui e divide esse intervalo de acordo com essa partição aqui. Tá? Eu peguei uma partição genérica ali, ok? Aqui eu estou pegando com 3 para não ter que ficar desenhando, mas você poderia fazer uma maior, não tem problema, né? Você poderia pegar aqui o A, o B e considerar aqui valores menores, né? E você particiona aqui, então, essa função aí, beleza? E aí você vai fazer o que agora? Igual você faz na partição normal mesmo, lá de função de uma variável, né? Então, você vai fazer o que agora que você tem essa partição? Você vai construir aqueles retângulos. Lembra daqueles retângulos que a gente construía? Então, vamos construir ele agora aqui. Então, você constrói aqui os retângulos baseado nessa partição aqui. Okay? E aqui você faz a mesma coisa. Então, você constrói aqui partições aqui, ok? E agora que vem a sacada, gente. Agora que vem a sacada. Presta muita atenção. Presta muita atenção. Por quê? O que você faz agora? Tá vendo que você tem aqui esses retângulos? Isso aqui são retângulos, não são? São retângulos. Eu pergunto para você, o que acontece se você pegar esses retângulos e rotacionar tudo isso aqui em torno do eixo Y aqui em cima? Você vai pegar tudo isso aqui e vai rotacionar. Vai rotacionar aqui em torno do eixo Y. Rotacionar. Você vai ter, pessoal, cascas cilíndricas. Você vai ter isso daqui. Você vai ter essas cascas cilíndricas, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, é uma casca cilíndrica com altura vindo até aqui embaixo. Depois, eu tenho uma outra casca cilíndrica, que é essa do meio aqui, né? Que é essa daqui, ó, que pega aqui, ó, vem aqui, né? E tem essa altura aqui. Então, você tem outra casca cilíndrica. E aqui você tem mais uma casca cilíndrica, né? Que é esse raio aqui, ó, essa altura. E você rotaciona lá em torno do eixo Y. Então, o que acontece aqui, pessoal? O sólido como um todo, né? Esse sólido como um todo aqui agora, ele está sendo aproximado por essas cascas cilíndricas aqui. Tá vendo? Você tem essas cascas cilíndricas que está aproximando. E qual que é a ideia nossa aqui agora, então? Você pega a partição, você está particionando aqui, né? O A e o B, você está particionando. Aqui você vai ter um ponto. Então, eu estou pegando uma partição que eu desenhei poucas cascas cilíndricas para ilustrar, mas poderia ser quantas cascas cilíndricas você quiser. Na verdade, o que a gente vai acontecer? O que a gente vai fazer, na verdade, né? Isso aqui seria o meu xi menos 1. Esse ponto aqui é o meu xi. E esse ponto no meio aqui é o meu ci. Então, aqui é igualzinho a gente fazia lá na soma de rima, né? Igual era aqui, ó. Você tem aqui as partições e aqui no meio você pega um ponto ci. Mas você não vai pegar qualquer ponto ci, você vai pegar exatamente o ponto médio. Por que exatamente o ponto médio? Porque eu quero usar aquela fórmula do volume da casca cilíndrica. Então, ó, veja aqui. Quando você analisar aqui essa casca cilíndrica do meio, né? Então, essa casca cilíndrica aqui, ó, que é esse retângulo e rotacionado, né? Quando você olhar essa casca cilíndrica aqui, então esse ponto da esquerda é o xi menos 1, o ponto da direita é o xi, você tem o ci, você tem a altura ci aqui. Então, quem que é o volume dessa casca cilíndrica? O volume dessa casca cilíndrica, né? Então, o volume vai ser igual a quem? Então, a gente sabe o quê? Que é 2π vezes o ponto, que no caso aqui é o ci. Então, é 2π ci.
que multiplica a altura. Quem que é a altura agora? A altura é a distância aqui, né, ó, até no gráfico da função, ó, tá vendo? O gráfico da função tá aqui. Então, é a distância até no gráfico. Mas a distância até no gráfico, né, é igual você erguer o comprimento aqui, né, ó, daqui até ali em cima. Quem que é essa altura aqui? Essa altura é exatamente o f de CI. Então, a altura é quem agora? É f de CI. Vezes quem? Vezes o comprimento que você tem aqui, ó, que é o nosso delta xi. Aonde, né, o delta xi é o comprimento que você tem ali da casca cilíndrica, né, da base da casca cilíndrica. Então, o delta xi, que é quem? Que é o xi menos 1, né? Aqui o xi e o xi menos 1. Então, agora a gente usou aquela forma do volume lá para achar o volume aqui da casca cilíndrica. Okay? Vamos chamar aqui o volume... Oh, meu Deus do céu. Tem tudo de novo. Vamos achar lá. Aqui, chegamos. É o volume da casca cilíndrica. Então, vamos chamar aqui de volume, digamos aqui, VI, né? Que é a da casca cilíndrica no meio. Então, pessoal, o que acontece? Então, a partição, quando você cria a partição aqui, né? Quando você cria a partição aqui na função y, e você rotaciona, você vai ter nessas cascas cilíndricas. Então, agora o que a gente faz? Você faz o módulo da partição ir para zero. Então, você vai aumentar o número de retângulos aqui, e, consequentemente, você vai aumentar o número de cascas cilíndricas aqui. Beleza? Você aumenta o número de cascas cilíndricas. E quando você aumenta o número de cascas cilíndricas, você vai estar aqui, você vai estar aproximando, então, o volume dessas cascas cilíndricas vão aproximar o volume de quem, então? O volume do sólido de rotação que você está considerando aqui em cima. Ok? Então, quanto mais você refinar a partição, quanto mais pontos e subintervalos cada vez menores você obter, então, o que vai acontecer? Mais cascas cilíndricas você vai ter, mais estreito vão ser esses segmentos aqui, ok? E mais próximo, o volume dessas cascas cilíndricas vão estar do volume do nosso sólido, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, então, é que o volume do sólido, ele é aproximado por quem? Pela soma com I, indo de 1 até N, do volume das cascas cilíndricas, que é quem? 2π Ci vezes f de Ci delta xi. Ok? Então, o volume é aproximado por isso aqui. É agora que vem a mágica. Por outro lado, pessoal, o que é isso daqui? O que é isso daqui? Isso aqui é uma soma de Riemann. É uma soma de Riemann e não é para qualquer função. É para que função? Para a função 2πx f de x. O que acontece? Quando a gente faz a soma de Riemann, esses f de c, os ci's, é o que vira o x, não é mesmo? Então, o que acontece? Quando a gente mandar o módulo da partição para zero, esse delta xi vai para zero. O delta xi vai para zero, o que vai acontecer então? Esse xi e esse xi menos 1 vai ficando um cada vez mais próximo do outro. Ok? Fica um cada vez mais próximo do outro. E você vai tender ao ponto médio. E o ponto médio é exatamente aqui o CI, que vai ser o nosso x. Ok? Então veja que agora, nesse método das cascas cilíndricas, não apareceu apenas a função em si, igual acontecia lá no método por cilindros. Além da função, apareceu quem agora aqui? Uma outra função, que é a função 2π vezes x. 2π vezes x. E
E eu não sei se vocês lembram, mas o que acontecia quando o que acontecia no caso anterior que a gente tinha lá, quando você mandava o delta xi para zero, né? Quando você mandava o delta xi para zero, o delta xi lá, ele era a altura do cilindro. Lembra? Deixa eu voltar lá em cima, lá, só para relembrar vocês. Vou usar aquele exemplo mesmo lá. Quando a gente fazia lá por sólido aqui, né? Quando a gente fazia lá por cilindros, no caso aqui não, a gente ia ter que fazer na variável y, né? Então, na verdade, não ia ser nem o delta xi, né? Ia ser, quando você fosse fazer a partição, né? Como agora você vai rotacionar em torno do eixo y, o que você ia ter aqui ia ser o delta yi, né? Eu tinha feito o delta xi aquela hora, mas se eu rotacionasse em torno do eixo x. Como eu rotaciono em torno do eixo y, é delta yi. Que é quem? É esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento é o delta yi, né? Você faz, então, cilindros aqui que vão estar aproximando, né? Você vai fazer cilindros, né? Então é como se eu tivesse esse cilindro. Vou até fazer maior um pouco aqui, só para deixar mais bem ilustrado aqui, né? Então é como se você tivesse aqui, ó, esse cilindro. Deixa eu apagar esse aqui também para despoluir a notação aqui. É como se eu tivesse esse cilindro aqui, ó. Tá vendo? Esse cilindro aqui. Então esse aqui é um cilindro. A base do cilindro é quem? A base. E aí o disco, né, a arruela, né, é o que seria a base desse cilindro. Então lá quando a gente faz pelo método lá do cilindro, a gente manda o delta xi para zero. Claro, né, aqui o meu cilindro aqui, ele é o produto cartesiano da arruela com esse segmento aqui, né, ó, com o segmento que você pega aqui, né. Então aí você tem um cilindro, ok? Então é um cilindro nesse aspecto aqui. Produto cartesiano da arruela por esse comprimento aqui do meio. E aí você manda o delta xi para zero. Então, isso degenera no quê? Numa arruela. Claro, né, quando é um sólido, né, por exemplo, quando a gente tinha lá, que esse caso aqui ele é um caso mais complicadinho, né? Mas quando você tinha lá um caso mais simples, por exemplo, quando você pega aqui a raiz de x, pega essa área aqui, pega aqui a raiz de x, né? Pega essa região aqui e rotaciona isso daqui, né? Então, quando você rotaciona aqui, você vai ter aqui também esse sólido aqui. Claro, né? Aí aqui lá sim era no eixo x, né? Então, aí você fixava aqui, então, um x aqui, um CI, né? Você fixava aqui um CI e você construía o quê? Você construía aqui um cilindro, não é mesmo? Aí você pegava aqui esse raio aqui, né? E você construía aqui, então, um cilindro, lembra? E construir aqui um cilindro. Um cilindro. Tá, ele continua lá pelo lado de lá, né, pessoal? Aqui, né? Esse cilindro aqui. Ele continua lá pelo lado de lá. E aí, esse cilindro aqui. Vou fazer melhor esse desenho aqui. É isso. Aí o que acontece? Você mandava esse comprimento para zero. Esse aqui era o nosso delta xi. Agora sim, quando está no eixo x aqui, era delta xi. E o que acontece? Quando você fazia isso, esse cilindro ele degenerava no quê? Num disco, né? Num disco. Você mandava para zero e ele virava como se fosse um disco aqui, né? Só apagar aqui. Então você ia ter o que aqui? Quando você fazia isso aqui? Você ia ter aqui. Então esse cilindro ele degenerava aqui nesse disco. Nesse disco. E o que você fazia? Então você tinha aqui, por exemplo, aqui o A, aqui o B. E aí você calculava então a área A de x desse disco, né? E você integrava, para você obter o volume, né? Você integrava de A até B essa área A de x dx. Então, aquele cilindro, quando você mandava o delta xi para zero, ele degenerava nesse disco. Degenerava no disco.
E aí você integrava o disco. Você fazia o disco variar aqui, ó. Então, para cada x que você escolhia aqui no intervalo AB, né? Você escolhia no x, né? Você variava aqui no eixo x. Então, para cada x que você escolhia aqui no meio, então você escolhia um ponto x ali no meio. E conforme você variava o x, esse disco ia variando para frente e para trás, e ele percorre todo o sólido de revolução que você obteve ali. Okay? Esse é o sólido obtido pela rotação. Ele percorria tudo. Okay? Na arruela é o contrário, aqui você, como você rotaciona em torno do eixo y agora, né, o delta y e degenerar viravam a arruela, e quando você variava o y, a arruela subia e descia e percorria tudo. Né? E o volume, para você obter o volume, né, você fazia o quê? Você integrava a área da arruela. Então, o método cilindro, em resumo, que eu quero dizer para vocês, é que você sempre cai na integral de área de disco ou arruela, quando você está rotacionando alguma coisa. Sempre disco ou arruela, e você calcula a integral disso. Agora aqui é diferente. Aqui, no nosso caso, quando a gente mandar o ΔXi para zero, a gente não vai ter um disco ou uma arruela, a gente vai ter agora um cilindro. Então vamos voltar lá para vocês verem. A gente vai obter um cilindro. Aqui, né? Ó. Quando a gente mandar esse ΔXi, que é esse comprimento aqui, para zero, né? Esse comprimento aqui para zero, isso vai degenerar nesse cilindro aqui, ó. Esse cilindro em azul, tá vendo? Tem um cilindro em azul aqui. Um cilindro em azul. E de certa forma, o que aparece dentro dessa integral aqui agora, se você for olhar bem, né? Quem que é 2πx vezes f de x? Vamos ver? Olha que interessante, gente. Que interessante. Tá vendo aqui o ponto x, tá? Tá vendo aqui o ponto x, né? Ponto x. Eu pergunto para vocês, quem que é esse x aqui? É o raio. Não é o raio? Quem que é 2πx? Quem que é 2πx? Se aquele é o raio, 2πx é o comprimento dessa circunferência. Vezes quem? Que apareceu lá? Vezes f de x. F de x é a altura aqui. Aqui está na nossa função que a gente está considerando aqui. Então, pessoal, o que é o comprimento da base vezes a altura? O comprimento da base vezes a altura é exatamente a área do cilindro. Como você pegar o cilindro, abrisse, né? Aí você ia ter um retângulo, base vezes a altura, é a área do retângulo. Então, sem você abrir, né, deixando fechadinho, 2πx vezes f de x é a área do cilindro. E você vai fazer o x variar onde agora? Você vai fazer o x variar do A até o B. Então, o x ele vai percorrer isso aqui. Ó. Então, você vai integrar de A a B quem? A área do cilindro. É isso que é a técnica das cascas cilíndricas. Ok? Então, você vai ter que integrar de A até B a área desse cilindro. Ou seja, você pega a função f de x, que te dá a altura, multiplica por 2πx. Como resultado geométrico, a interpretação geométrica, você tem, então, a área do seu cilindro. E, claro, né, quando você faz o x andar tanto para a direita quanto para a esquerda aqui, esse cilindro ele vai percorrer todo o sólido. Então, igual antes lá, que a gente tinha a arruela subindo e descendo, percorrendo todo o sólido, ou o disco indo para a direita ou para a esquerda e percorrendo todo o sólido, aqui quando você varia o x aqui entre A e B, esse cilindro aqui que está na linha azul, ele vai preencher todo o sólido também. E aí você integra de A até B para obter isso daí. Ok, pessoal? Muito bem. Então, ó, deixa eu só concluir aqui então, né? Então, quando a gente manda então o modo da partição para zero, né? Então a gente vai ter que essas cascas cilíndricas vão aproximar, né? Aproximar o volume do sólido, né? Então, portanto, né? Portanto, o que a gente vai ter aqui então?
Portanto, o volume vai ser o limite quando o módulo da partição tende para zero, da soma com i indo de 1 até n, de 2π ci vezes f de ci delta xi, né? Por outro lado, isso aqui é uma soma de Riemann, que é exatamente a integral de a até b da função 2πx vezes f de x dx. Então, o delta xi degenera aqui no dx. O ci e o f de ci degenera em x, né? Então, você tem aqui o x e o f de x no lugar do ci e f de ci. Então, é como se tivesse uma nova função mesmo aqui. Do ponto de vista da soma de Riemann, é a função g de x, né, que você tem, g de x igual a 2πx vezes f de x. Né? Então, do ponto de vista da soma de Riemann, é essa função aqui que você tem. Do ponto de vista geométrico, né, 2πx é o comprimento da circunferência e f de x é a altura do cilindro. Então, na verdade, isso aqui representa a área daquele cilindro lá, né? Que é esse cilindro aqui em azul que eu estou destacando aqui, ok? Que é esse cilindro aqui em azul que eu estou destacando para vocês. É a área dele. A área, não o volume. Cuidado, a área, né? A casca só do cilindro. É a área da casca do cilindro. Beleza? Bom, dito isso, então, a gente faz essa conclusão aqui, né? Da gente obter o volume de sólidos, então, pelo limite da soma de Riemann, né? Então, a gente conclui isso daqui. Bom, então vamos agora aplicar isso aqui na prática. Vamos pegar esse mesmo exemplo, que a gente não conseguia lá pelo método do volume por cilindros, e vamos ver que sim aqui a gente consegue agora fazer os cálculos, né? Então, o que acontece aqui, né? Essa curva aqui, ela vai do 0 até o 3, ela vai do 0 até o 3, do 0 até o 3, beleza? Então, em resumo, né, para a gente calcular o volume, né? Então, a gente vai escolher um ponto x de 0 até 3, vamos escolher esse x aqui. Poderia ter escolhido o x onde você quiser, tá? O importante é que esse x vai variar depois, né? Esse x aqui ele vai variar aqui no intervalo 0, 3, ok? E o que acontece agora? Para esse x aqui, então você escolhe um x qualquer aqui dentro, que vai estar entre 0 e 3. Isso é importante. E você considera o cilindro aqui dentro agora. Que cilindro? Um cilindro que ele tem aqui o raio dado aqui por x, né? Então, aqui é o ponto x. Então, esse raio aqui tem comprimento x. Beleza? Ele tem comprimento x, esse raio. Aí ele vai rodar aqui nessa circunferência de baixo. Ele vai rodar nessa circunferência de baixo. E a altura vai ser essa daqui, que é isso aqui, ó. Que é exatamente quem? A função no ponto, né? Então, que é 3x² menos x ao cubo. Então, essa altura aqui, ó, é 3x² menos x ao cubo, que é o que eu escrevi aqui. Então, essa é a altura. O que eu tenho que fazer, então, para eu obter o volume? Eu tenho que integrar a área desse cilindro, a área do cilindro. Né? Então, o volume nada mais é que quem? O volume é a integral. O x vai variar de 0 a 3. A área do cilindro, que vai ser 2πx, que é o comprimento da minha circunferência, né? 2πx, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura, que é quem? 3x² menos x ao cubo. Tudo isso dx. Ok? Então, eu tenho que calcular essa integral. Ok? Então, você sempre vai colocar quem? O 2πx, ele vai sempre aparecer nesse método das cascas cilíndricas, o 2πx, e você tem que saber a altura, né? Que é a distância aqui do eixo x até a função lá. E agora é só calcular isso daqui, né? Então, a integral aqui de 0 a 3. Bom, simplificando essa integral, vai ficar a integral de 0 a 3, né? De 6π x ao cubo menos, né,
2π x à quarta dx, né? Utilizando aqui fundamental do cálculo, a gente tem que isso daqui vai ser 6π x à quarta sobre 4 menos 2π x à quinta sobre 5, avaliado de 0 a 3. Utilizei aqui, então, o primeiro teorema fundamental do cálculo. Que isso daqui vai ser, vamos voltar lá, está mais ou menos por aqui, né? Aqui. Que isso aqui vai ser, então, 6π, que multiplica 3 à quarta sobre 4, menos 2π, que multiplica 3 à quinta sobre 5. Então, você faz as contas aí. Eu vou pegar a resposta aqui, né? Mas na hora que você fizer essas contas aí, você vai ver que o resultado vai dar 243 π sobre 10. Ok? 243 π sobre 10. Então, é o volume aí desse sólido de revolução. Veja, ó, que é muito mais fácil, então. A gente não precisou daquele x1, daquele x2, achar quem é o y de x0. Esse aqui é o mesmo exemplo que eu fiz a aula motivacional. Então, esse aqui a gente conclui a ideia. Ok? Claro, pessoal, para finalizar aqui, né, evidentemente, que esse exemplo aqui não necessariamente você vai aplicar só para casos desse tipo aqui. Não é só, o que eu quero dizer é o seguinte, não é só esses exemplos aqui, exemplo desse jeito aqui, que você usa casca cilíndrica. Na verdade, você consegue usar cascas cilíndricas até para exemplos que você também consegue utilizar o método volume por cilindros lá, lembra? Então, as cascas cilíndricas também se aplicam. Por exemplo, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Aqui nesse slide aqui, né, eu não tinha passado ele, mas aqui eu só comento aquilo que eu concluí para você lá, né? Que pela soma de rima você conclui, então, que o volume é a integral de 2πx vezes f de x dx, né? Então, aqui é o volume que a gente acabou de ver aqui agora. E vamos ver esse outro exemplo aqui, né? Calcular esse volume aí. Então, aqui, ó, a gente já tinha visto um exemplo parecido lá, só que lá a gente rotacionava em torno do eixo x, né? Na aula passada a gente viu um exemplo parecido dele, só que a gente rotacionava essa região aqui em torno do eixo x e não em torno do eixo y, igual eu fiz aqui, ok? Mas isso aqui é um exemplo que não é muito difícil. Nesse caso aqui, você calcular o volume utilizando um método de aproximação por cilindros lá, né? Igual a gente viu o método da aula passada, ok? Porém, eu quero fazer aqui agora com cascas cilíndricas, ok? Então, o que acontece? Você tem essa região aí delimitada pela reta y igual a x, pela reta y igual a x quadrado, né? Claro, né, pessoal? Aqui, eu já coloquei no desenho aqui o 1 e o 1, né? Mas, em geral, aqui você não tem isso daí. Como que você faz para achar? Você precisa achar esses pontos de interseção aí, né? Que é esse daqui e esse daqui. Para você achar o ponto de interseção, né? A ideia clássica é o quê? É você igualar as duas expressões, essa e essa, né? Então, é só você considerar x igual a x quadrado. Então, isso implica que x quadrado menos x é igual a zero, né? Isso aqui implica que x que multiplica x menos 1 é igual a zero, né? E isso aqui, por sua vez, implica que x é igual a zero ou x é igual a 1, né? Então, as raízes, os pontos de interseção estão aonde? Em x igual a zero e x igual a 1, né? Então, você sabe que aqui no 0 eu tenho um ponto de interseção e aqui no 1 eu também tenho um ponto de interseção que já está marcado aqui, né? É a coordenada do ponto de interseção. Você acha 0 e 1. E claro, né? Se você vem na expressão aqui e coloca o x igual a 1, seja lá qual for a expressão, você vai obter o y igual a 1 aqui, né? Por que eu preciso disso? Porque agora eu vou fixar aqui um x aqui no meio, vou fixar um x no meio, vou considerar aqui essa altura aqui agora, que vai ser a altura do meu cilindro, ok? Essa altura aqui, que é o que eu escrevi aqui do lado direito, né? Ó, essa altura aqui, beleza? E você vai rotacionar isso aí em torno do eixo
Y, né? Na verdade, o sólido é a rotação em torno do eixo Y disso daí, né? Dessa região aí que está representada aqui em laranja. Okay? Então você rotaciona em torno do eixo Y essa rotação em laranja. Este é o nosso sólido, né? E então você fixa um x aqui, mas a ideia é o quê? É que você vai variar esse x aqui entre 0 e 1. E ao percorrer o x entre 0 e 1, né? Esse segmento de reta aqui vai percorrer, vai varrer toda essa região aqui, né? Toda essa região aí. Beleza? Então, com isso eu consegui achar quem? O extremo de integração. Eu sei que o extremo de integração vai ser 0 e 1, não é mesmo? Então, o que acontece agora aqui? Eu preciso integrar a área desse cilindro, né? Então, o volume vai ser quem? Então, o volume vou pegar outra cor aqui. O volume vai ser a integral de 0 até 1. Então, eu vou fazer o x variar de 0 até 1. Então, vai ser quem? Quem que vai ser a área desse cilindro aí, né? Vai ser o comprimento da base, né? Como o raio aqui até aqui é x, né? Como o raio daqui até aqui vale x, o raio é igual a x, então vai ser o comprimento aqui de baixo, né? O comprimento aqui, deixa eu pegar outra cor aqui. O comprimento da base aqui desse cilindro vai ser 2πx vezes essa altura aqui. Vezes essa altura aqui. Quem que é essa altura aqui? É a função no ponto aqui, que é a y igual a x, menos a função aqui, não é? Que é y igual a x quadrado. Ó. Você tem as duas funções aqui, tá vendo? Ó? Então, é a função de cima menos a de baixo, que vai dar exatamente essa altura aí. Então, isso aí multiplica quem? Multiplica x menos x quadrado dx. Beleza? E tudo que você tem que fazer agora, então, é calcular essa integral aí, né? Então, o volume vai ser, vou reescrever aqui, né? Integral de 0 a 1 de 2πx quadrado, que é aquela primeira integral ali, né? 2πx quadrado menos 2πx ao cubo dx. Ok? Que isso aqui, por sua vez, vai ficar, então, 2πx ao cubo sobre 3 menos 2πx à quarta sobre 4, né? Tudo isso, claro, avaliado aqui de 0 até 1, né? Então, só comentando aqui, né? Quando o x percorrer aqui o valor de 0 até 1, esse cilindro ele vai ficando mais estreito, ficando mais largo e ele vai varrer, né? Ele vai percorrer aí todo o nosso sólido. Ou seja, você fazer esse movimento no x e esse cilindro diminuir e aumentar o raio dele, você vai passar, esse cilindro vai passar por todos os pontos do seu sólido. Não vai ter nenhum lugar que ele não vai passar. Ele vai percorrer todo o sólido, né? Então, continuando a conta aqui. Isso aqui vai ser igual, então, né? Avaliando ali no 1 e no 0. Agora voltou. Lá não tinha voltado. O negócio está meio doido. Então, o que vai acontecer aqui agora? Você vai avaliar no 1, quando avaliar no 0 vai zerar tudo porque tem o x nas duas expressões, né? Então, isso aqui vai ficar 2π sobre 3 menos 2π sobre 4, né? Sobre 4 não, né? É isso mesmo. Aqui dá para simplificar, né? A hora que você colocar 2π, vamos deixar assim mesmo. Vamos simplificar agora aqui. Isso aqui vai ser 2π sobre 3 menos π sobre 2, né? Que simplifica ali. Então, isso aqui vai ficar, tiro o mínimo aqui vai dar 6, dividido por 3, 2, vai ficar 4π menos 3π, que vai dar aqui 4 menos 3, né? 4π menos 3π, vai dar π sobre 6. Então, π sobre 6 é o volume do sólido que você obtém ao rotacionar no entorno do eixo Y essa região em laranja aí, beleza? Então, isso aqui é o jeito que você aplica, então,
o método aqui do volume por cascas cilíndricas. Então lembra que sempre o método volume por cilindros, né? Na verdade, o cilindro sempre se degenera lá numa região. Quando você está falando em rotação de alguma coisa, essa região vai ser um disco ou uma arruela. E aqui você tem que a casca cilíndrica ela acaba degenerando num cilindro, né? Você tem exatamente isso daí. Bom, pessoal, então o que eu queria falar nessa aula com vocês hoje era isso, né? Acabou passando de 1 hora um pouquinho essa aula, né? Mas é que essa questão aqui é um pouquinho mais técnica mesmo, né? Explicar essas ideias direitinho, é, ajustar aí diferenciar, né? O mais difícil aqui acho que é diferenciar o que a gente tinha feito antes com o que a gente está fazendo agora, né? Então eu espero aí que vocês tenham entendido com a explicação que eu dei para vocês aí. Claro, eu recomendo vocês fazerem exercício, né? E sempre, né? Olhe as notas de aula lá para vocês. Ajuda bastante também a ter uma ideia de tudo que eu estou fazendo. Beleza? Bom, que eu queria falar isso aí então. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.